Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Valitucci, sou um dos criadores da Valitucci Arte. Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer um forro de tecido perfeito para sua bolsa saco ou também para sua nécessaire. Eu tô com duas bolsas aqui da coleção Pop Bolina, elas são maravilhosas. Porém você pode também aplicar isso que você vai aprender em qualquer bolsa que tenha a base redonda, tá? Pode ser bolsa de outro material, de outro modelo, enfim, desde que tenha a base redonda, vai ser a mesma coisa. Tanto uma como a outra vão ter o mesmo processo de produção, a única diferença que a gente vai ter aqui é na hora de costurar o forro na nossa bolsa, porque essa bolsa aqui, como ela tem zíper, a forma de fazer a costura é um pouquinho diferente. Mas eu vou te ensinar tudo, fica tranquila. E eu tenho certeza que se você aprender a forrar as bolsas direitinho, você nunca mais vai parar. Eu sempre digo que quando a gente forra a bolsa de crochê, a gente está criando um artigo de luxo, né? E é isso que a gente tem que buscar com o nosso trabalho, é a valorização, além da beleza, é claro. Alguém discute isso? Olha só que lindo que tá essa bolsa por dentro. Não sei se dá pra ver aí, mas eu vou mostrar tudo pra vocês e já tô com tudo preparado para poder te ensinar. Se você gostar desse conteúdo, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha, faz de tudo aí para o nosso canal poder crescer bastante e eu continuar trazendo vídeos iguais a esse aqui sempre. Então agora vamos para a nossa aula que está super legal. Finalmente, atendendo a muitos pedidos, a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer o forro de uma bolsa saco. Bom, essas bolsas aqui, todas as que eu estou mostrando nesse vídeo, são da coleção Pop Bolina. É uma coleção lindíssima que tem essas bolinhas aqui sombreadas. E a gente tem o material de ensino para você poder fazer ela, tá? Dá uma olhada aqui nos links na nossa descrição, que a gente tem um e-book bem legal com essa coleção, onde você vai poder fazer a bolsa saco, a clutch e também essa nécessaire, que é a mesma base também dessa bolsa saco aqui. Inclusive aqui no canal a gente já ensina você a fazer essa base arredondada, tá? Já se inscreve, curte esse vídeo, fica por dentro de tudo, porque a gente vai postar bastante coisa legal daqui pra frente, tá? Essa bolsa quadrada, que é a nossa clutch, a gente já tem um vídeo também ensinando a fazer o forro dela. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse forro dela é um forro com divisórias, olha só que legal, isso aqui é super prático, né? Pra você poder colocar uma chave, uma moeda, o celular na mesma bolsa sem arranhar. Então a gente já tem um vídeo ensinando a fazer o forro de tecido e também a costurar o zíper, que é uma coisa que muita gente também tem dúvida e quer aprender. E a gente ensina a fazer a costura desse zíper e do forro, tá? Só faltava agora a bolsa saco, que é o que a gente vai fazer hoje. Bom, dessas bolsas Pop Bolina aqui a gente tem de várias cores diferentes, olha só que lindas. Todas elas estão forradas também, um forro mais lindo do que o outro. É super legal forrar a bolsa, gente. Quando a gente forra a bolsa, a gente tem uma bolsa de luxo, eu sempre digo isso. E também complementa muito o visual da bolsa, né? Olha só essa bolsa que linda. Se ela não tivesse forrada, ela não estaria tão perfeita assim. Olha só que linda por dentro. Tem essa branca e verde também, que o forro dela é claro. É verde, né? Olha que lindo. Então, nesse vídeo, a gente vai forrar essa bolsa saco aqui. E eu vou aproveitar também para forrar essa nécessaire. Porque essa nécessaire, por ela ter a base redonda, é exatamente o mesmo processo de forração dessa bolsa saco e da nécessaire. Uma das coisas que eu sempre digo que é mais importante na hora da gente costurar o forro é escolher uma estampa que converse com a nossa bolsa, tá? É claro que você pode utilizar o tecido que você tem aí para praticar, mas quando a gente faz uma bolsa profissionalmente é muito legal quando a gente pega um tecido que combine com a nossa bolsa, porque ele acaba complementando a mensagem que a gente quer passar com ela. Então, para essa bolsa, como ela é inspirada na pop art, ela tem essa característica de ser uma bolsa com uma pegada mais retrô, eu escolhi esses tecidos aqui da Disney, que são tecidos da Fernando Maluhy, são tecidos exclusivos, licenciados pela Disney. Então, tanto esse tecido preto aqui com esse desenho de Mickey, como esse aqui da Minnie, vai ficar perfeito nessa bolsa aqui. Olha só quando a gente coloca do lado como ele complementa bem. Que tipo de tecido que é ideal para a gente costurar? Você pode utilizar qualquer tecido que não estique, tá? Porém, eu indico principalmente esse aqui, que é o tricoline. O tricoline ele é um tecido 100% algodão, que tem uma certa estrutura, ele é durinho,
E ele tem uma memória, eu sempre digo isso, que ele tem memória, porque quando a gente aperta ele assim, que a gente coloca o calor da nossa mão, a dobra fica bem marcada. Então, para quem está começando a costurar, esse tecido aqui ele é perfeito para a gente poder fazer os forros. Mas é claro, você pode utilizar o tecido que você quiser. Eu acho que o linho fica muito bom, tecidos com mais algodão na composição fica muito bom. Agora, já tecidos muito macios como seda, dependendo da composição do tecido, não que não vá ficar bom, mas pode ser que seja muito difícil de você cortar e costurar. Por isso que eu sempre vou indicar o tricoline, porque ele é durinho, ele é resistente, fora que tem uma opção enorme de cores e estampas. A gente vai posicionar a bolsa aqui bem no cantinho do tecido e a gente vai cortar um círculo exatamente com o mesmo tamanho do fundo da nossa bolsa, tá? Se você quiser, você pode riscar com um lápis, com uma caneta, enfim. Mas aqui eu vou cortar diretamente com a tesoura aqui encostando na bolsa, tá? Ó, eu tô realmente encostando a tesoura aqui na minha bolsa, que é para ficar o tamanho certinho do meu fundo. Pronto. Aqui, como era de se esperar, não ia ficar perfeito, tá? Eu cortei de uma forma bem rudimentar mesmo. Agora a gente vai ajustar esse fundo aqui para ele ficar bem do tamanho certinho da bolsa, tá? Realmente tem que ser do tamanho da bolsa, não precisa se preocupar e deixar passar 2 dedos, 1 dedo, não precisa deixar passar nada, tá? Se eu colocar a bolsa aqui em cima, vocês podem ver que não está sobrando quase nada. Então é justamente assim que tem que ficar mesmo. Agora a gente vai cortar o tecido da nossa lateral. Então eu vou pegar aqui a minha bolsa e eu vou deitar ela sobre o tecido e vou cortar uma tira, né, retangular, exatamente com a mesma altura da minha bolsa, tá? Porque a nossa costura vai ser feita aqui, nessa parte aqui, embaixo de onde passa o cordão. Se você for fazer uma bolsa que você vai forrar ela aqui na borda, você deixa sobrar uns 2 ou 3 dedos aqui para cima, tá? Na minha bolsa, eu posso deixar ela bem aqui colada aqui com a lateral, porque eu sei que eu não vou costurar ela no topo. Então eu pego aqui a bolsa e eu vou fazer um corte exatamente nessa direção. Pronto. Aqui eu fiz um corte. Eu não sei se esse corte está retinho, tá? Se você quiser, você pode usar uma régua aí ou uma fita métrica na hora que você for cortar. Inclusive, eu indico que vocês façam isso, tá? Para que não fique esse corte aqui igual o meu, todo torto. Bom, agora que a gente cortou aqui, como é que eu vou saber qual é o tamanho certo para a gente poder colocar na nossa bolsa? Bom, para começar, eu vou tirar esse enchimento aqui da minha bolsa, que eu coloquei ele só para a gente poder gravar no começo, mas agora ele não é mais necessário. Eu vou tirar tudo aqui de dentro da bolsa e eu vou deixar minha bolsa esticadinha desse jeito aqui. Para a gente saber a largura da bolsa, basicamente a gente tem que cortar uma tira, um retângulo que seja 2 vezes essa lateral e deixar sobrando um pouquinho, tá? Como é que a gente vai saber quando que é 2 vezes a lateral? A gente corta um pouco, de olho mesmo, tá? Sem muita medição. A gente corta e dobra o tecido. Então a gente pega a nossa bolsa e coloca aqui em cima, ó. A lateral tem que estar pegando aqui certinho no canto da bolsa, desse jeito, sem deixar sobrar nada mesmo. E aqui desse lado tem que estar sobrando, tá? Não corta justinho, porque depois pode dar problema. É melhor que você deixe sobrar. Então eu vou fazer um corte aqui. Tô deixando uma boa sobra por segurança, tá? Bom, esse tecido aqui, ele ainda não tá muito ajustadinho, porque como eu falei, eu cortei ele meio torto. Agora que eu vou ver se ele tá certo ou não, tá? Então agora aqui, ó, eu vou pegar aqui na lateral dele e agora eu vou fazer um corte melhor. Agora a gente tem aqui então o nosso círculo
que é a parte do fundo, e a nossa lateral. Se você quiser, você pode nesse momento agora cortar um quadrado de tecido e costurar um bolso aqui, uma divisão interna dentro da sua bolsa, tá? Eu não vou ensinar isso agora para o nosso vídeo não ficar muito extenso, mas é só você pegar um quadrado, fazer uma bainha simples, colocar uns alfinetes aqui e bater uma costura. Agora a gente vai fazer a costura dessa parte aqui do fundo da bolsa com a parte da lateral. Para fazer essa costura, a primeira coisa que a gente tem que observar é a orientação da nossa estampa. Tem algumas estampas que são geométricas, que você tem que ligar a estampa com a parte da lateral, né, para poder ficar uma coisa contínua. Então, às vezes é bom você dar uma olhadinha antes de você fixar. Como essa estampa aqui ela é uma estampa solta, né, ela não tem muito encaixe com nenhuma parte dela, então eu posso colocar de qualquer jeito. Eu vou posicionar essa parte aqui redonda dessa forma aqui, ó, a frente dela, né, voltada para a frente da lateral, com o avesso aqui para o meu lado. Então agora a gente vai pegar os nossos alfinetes aqui e a gente vai alfinetando dessa forma, ó. Como eu vou passar a costura na máquina, eu prefiro colocar o alfinete nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, dessa forma, e não assim de lado, tá? Porque na hora que a gente for costurar, a gente vai colocar na nossa máquina e assim vai ficar mais fácil para ir tirando os alfinetes conforme a gente costura, tá bom? Então agora eu vou pegando aqui essa parte redonda e essa parte aqui retangular e eu vou juntando as duas pontinhas aqui, ó, e vou colocando os meus alfinetes. Eu posso respeitar uma distância aqui de 3 dedos mais ou menos, tá? Não precisa colocar muito juntinho. Pronto, agora a gente já está chegando aqui quase no final. A gente já colocou os alfinetes aqui em toda a volta. E ficou sobrando aqui um tanto de tecido. Que bom que ficou sobrando, é para ficar sobrando mesmo, tá? Deixa sempre sobrar um pouquinho, porque a gente vai costurar. Depois vocês vão entender por que é bom sobrar esse tecido aqui na lateral. Essa aqui é uma máquina de costura portátil, super legal. Se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre ela, tá? Deixem aqui nos comentários. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o local onde vocês podem comprar essa máquina também, tá? Bom, se vocês não souberem costurar com máquina, se não tiver máquina em casa, não tem problema, porque a gente também tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a costura manual para quem não tem máquina, tá? Eu vou fazer com máquina porque para mim é bem mais fácil e o acabamento fica realmente melhor. Bom, então agora eu pego aqui o meu tecido. Eu já coloquei aqui na máquina a linha na cor branca, que é da mesma cor do fundo do tecido, tá? Se você não tiver linha branca, pode usar a linha cinza, que fica bom com todas as cores, ou a própria linha invisível também, que também fica ótima. Então agora aqui a gente vai começar a costurar toda a volta, e a gente vai deixar aqui no começo uma sobrinha de tecido, tá? Com mais ou menos uns 2 dedos, para fora. A gente vai começar a costurar desse ponto em diante. Bom, agora que eu coloco aqui na minha máquina, e eu vou deixar uma sobra, pelo menos para isso aqui que eu cortei de tecido, de 1 dedo mais ou menos para fora. A partir daqui eu vou começar a costurar. E aqui a gente vai costurando toda a volta, sempre retirando os alfinetes. Eu coloquei o alfinete atravessado dessa forma, ó, porque aqui na hora que a gente está costurando, eu chego aqui e tiro enquanto eu costuro. Pronto, então agora eu costurei aqui até o final e eu vou tirar para ver como é que ficou. Pronto, fiz a costura aqui no fundo e ficou toda essa sobra de tecido aqui na lateral, tá vendo? É como eu falei, é melhor você deixar sobrando um pouquinho do que deixar faltando. Pronto, então agora a gente vai cortar essa sobra de tecido que ficou aqui.
para a gente poder costurar agora o forro da nossa bolsa. Para a gente saber o tamanho do tecido, a gente vai esticar aqui, vai posicionar certinho aqui com a lateral, tá? Então a gente vai pegar agora a nossa bolsa, vai colocar ela bem aqui em cima. Então agora eu peguei a boca da bolsa, coloquei aqui em cima do meu tecido, bem em cima da onde tem a nossa dobrinha da lateral. Pode ver que aqui essa lateral tá bem pegada com essa dobra do tecido. E agora aqui a gente vai cortar. Eu vou deixar um dedinho de sobra, tá? Contando que na hora da nossa costura a gente já vai comer esse um dedo, então ela vai bater bem aqui em cima. Bom, agora que a gente identificou aonde é a lateral da nossa bolsa, a gente vai ter que manter esse corte até chegar na lateral aqui, nessa parte de baixo, onde a gente costurou o nosso círculo. A parte mais importante aqui da nossa bolsa é justamente essa aqui, que é o topo da bolsa. Eu vou deixar ela virada para frente agora, né, porque a gente já cortou. Essa parte é a mais importante porque aqui é onde a gente vai fazer a nossa costura. Então essa parte não pode estar sobrando nenhum tecido e nem faltando. Tem que dar certinho com o tamanho da bolsa. Por isso que a gente colocou ela aqui para medir. A parte de baixo não é tão importante, porque se tiver sobrando ou faltando tecido aqui, vai estar dentro da bolsa, ninguém vai ver. A parte mais importante é aqui em cima. Então agora a gente vai pegar esse corte aqui na lateral, por onde a gente começou a nossa bolsa. Ou se você quiser, você pode começar por cima também, que eu acho que é até melhor. E a gente vai cortando aqui até chegar na parte de baixo, tá? Pronto. Ó, ficou sobrando aqui menos de um dedo de tecido aqui na lateral. Eu cortei bem perto, tá? Então aqui eu vou fazer uma costura então em toda essa lateral. O nosso forro já está praticamente pronto. Ele está com o mesmo shape, com o mesmo formato da bolsa, com a parte arredondada aqui embaixo, tá vendo? E agora a gente vai colocar dentro da bolsa para ver se deu o tamanho certo, se a gente tem que voltar na máquina e costurar mais um pouco para ele ficar mais ajustado. Eu indico que você vá costurando ele maior e vá colocando e vá diminuindo até chegar no tamanho, para não correr o risco do seu forro ficar muito apertado, tá? Ele tem que estar do tamanho certinho da bolsa. Na pior das hipóteses, ele pode estar sobrando um pouco de tecido, porque aí na hora de costurar você consegue dobrar assim e continuar costurando. O problema é quando fica menor. Bom, a gente vai colocar dentro da bolsa com essa parte da lateral onde a gente costurou, que foi essa aqui, tá vendo? A gente vai colocar isso aqui no lado esquerdo da bolsa, tá? Na lateral da bolsa, para esse lado aqui, para a gente poder encaixar de forma que isso aqui não fique tão visível, tá? Dependendo da estampa pode ficar um pouco mais visível. Aqui nessa estampa não deu para perceber muito. Então antes de colocar na minha bolsa, eu vou fazer uma dobra aqui com essa lateral aqui, com a parte da frente aqui para fora. E vai fazer a costura aqui com o acabamento. Pronto, coloquei aqui e ficou perfeito. Ó, deu certinho o tamanho da bolsa. Se fosse necessário, eu poderia retirar esse tecido, fazer mais uma costurinha um pouquinho mais para dentro, até ficar no tamanho certo. Esse tecido aqui, ele tá justinho com o tamanho da bolsa. Quando eu estico ele aqui, ele vai no máximo até onde a bolsa vai, junto com a bolsa, tá? Isso é muito importante. Dependendo do fio que você utiliza para fazer sua bolsa, tem fios que a bolsa ela vai ficar mais mole, ela vai ficar mais fluida. E pontos também, tem ponto que é mais soltinho. Esse ponto aqui é ponto baixo, é feito com algodão, então a minha bolsa ela tá firme, mas ela também não tá dura, tá? Ela tem uma certa maleabilidade. Se a sua bolsa for um pouquinho mais mole, um pouquinho mais fluida, você tem que dar um pouco mais de tecido. Por quê? Porque quando você colocar coisas dentro da bolsa, ela tem que acompanhar o desenho da bolsa. Se você tiver uma bolsa mole, uma bolsa mais fluida e você colocar um tecido que está justinho o tamanho da bolsa, vai chegar uma hora que o seu forro ele pode começar a esgarçar, a esticar e vai ficar feio na bolsa, tá?
Então sempre dá um pouquinho mais de pano quando necessário. Para esse tipo de bolsa aqui, não precisa dar pano, porque ela não é uma bolsa que estica, tá bom? Pronto, agora que a gente já colocou o forro aqui dentro, ele tá do tamanho certinho da bolsa, é hora da gente fixar o forro. E essa costura do forro aqui, a gente vai fazer manual com uma agulha de mão, tá? Não tem como fazer isso aqui com máquina. Muita gente pergunta se tem como costurar o forro com máquina e não tem como. Por quê? A costura tem que ser feita entre as tramas do crochê, entre um ponto e outro. E essa costura tem que ser bem invisível, tá? Então a gente só consegue fazer isso manualmente, ponto por ponto, tá? A gente tem aqui a bolsa saco. Eu já dobrei o tecido para ele ficar na altura certa, que é essa aqui. Eu gosto de costurar o tecido na bolsa saco embaixo da cordinha. Porque com o tempo, conforme a gente vai abrindo e fechando a bolsa, ela vai durar mais, tá? Eu acho que vai ficar também mais bonito, inclusive. Mas se você quiser costurar aqui na boca, na borda da bolsa, também não tem problema, tá? Não vai ficar ruim, eu já fiz várias bolsas com a costura na borda. Já a nossa outra bolsa, a gente já cortou também, colocou aqui dentro, ó. Ficou certinho. Essa aqui tá sobrando um tiquinho de tecido, tá? Você pode ver que o tecido ele não tá esticadinho, mas não tem problema. Na hora da gente costurar aqui vai ficar perfeito. Bom, eu vou começar fazendo a costura dessa aqui. Aqui para fixar o forro, a gente vai utilizar essa linha aqui, que é uma linha invisível. Ela é uma linha totalmente transparente, ó. Quando a gente olha aqui não dá para perceber ela, a não ser por causa do brilho, tá? Ela é uma linha ótima para qualquer tipo de tecido, se você não tiver a cor, não tem problema. Ou então você usa uma linha que seja da cor do fundo do seu tecido, para ela ficar invisível. Agora a gente já vai começar a nossa costura, eu tô com a linha aqui na agulha. E essa agulha que eu estou utilizando é uma agulha número 5, tá? Tem vários tipos de agulha de vários tamanhos. Essa aqui é uma agulha grande. Eu gosto dela para costurar porque ela facilita bastante, ainda mais para quem está começando. A gente vai começar costurando aqui por essa lateral, por onde a gente fechou a nossa costura. E então a gente vai posicionar o tecido aqui no lugar onde a gente quer que ele fique, né? Na linha, onde a gente quer que seja costurado. Eu vou passar a agulha aqui por dentro. Eu vou fixar minha linha aqui na parte do crochê primeiramente. E eu vou passar minha agulha aqui entre os fios. Eu dei um nozinho aqui na ponta. Não sei se está dando para ver. Dessa forma eu vou puxar aqui até o final. E a minha linha está totalmente presa aqui no meu trabalho. Então agora eu vou passar essa agulha aqui por trás do tecido que eu dobrei. Ela vai sair bem aqui na frente. Pronto. Então eu vou puxar a linha até o final. Pronto, o meu tecido está aqui. Ele ainda não está preso, tá? Ó, ele está solto, porém ele está na linha que eu quero que seja costurado. Eu vou prestar atenção nos pontos do crochê que tem aqui no fundo. Tá vendo que eles formam aqui uma reta? Ó, eles vão aqui na mesma retinha. Então eu vou costurar em cada um desses pontos. Nesse tipo de bolsa aqui, eu vou fazer uma costura diferente da que eu vou fazer nessa com zíper. Nessa que tem zíper, você pode ver que não tem o ponto do crochê aqui. A gente só tem o zíper. Então a gente vai fazer essa costura aqui indo e voltando para o lado de fora da bolsa e voltando para o lado de dentro. A gente já tem um vídeo ensinando a fazer a costura desse tipo de bolsa. Então essa aqui eu só vou mostrar quando estiver pronta ou eu mostro só um pedacinho, tá? Porque a gente já gravou o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês verem. Então agora eu vou posicionar o meu tecido aqui no lugar que eu quero que seja costurado, na mesma linha dos pontos de trás. Eu vou passar a agulha por dentro desse ponto aqui. Ela vai sair aqui embaixo. Ó. Então agora eu vou pegar o meu tecido bem aqui na pontinha. Bem aqui na pontinha do tecido, ó. Tá vendo aqui o brilho da agulha? Ó. Então eu vou puxar até o final e vou fazer a mesma coisa no próximo ponto. Eu vou passar a agulha aqui por cima desse ponto, bem aqui, ó. E vou pegar então novamente o meu tecido bem aqui na pontinha, aqui na parte de cima. Ó, vou puxar aqui até o final
Essa aqui é uma costura bem resistente e praticamente invisível, tá? Novamente eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar a agulha aqui no pontinho, vou passar agora aqui a agulha diretamente pelo tecido. Ó. E é só fazer isso, a gente vai fazendo isso aqui ao longo de toda a bolsa, sempre pegando aqui o pontinho aqui, saindo aqui em cima, de cima para baixo, dessa forma aqui. E a gente vai fazendo isso por toda a lateral da bolsa, até chegar novamente nesse ponto por onde a gente começou. Pronto, aqui tá dando para ver. O ponto aqui ele tá um pouco solto, tá? Porque eu ainda tô fazendo aqui no começo. Aqui para essa costura ficar bem firme, de vez em quando é bom a gente fazer alguns nós. Como é que a gente pode fazer para dar um nó nessa linha para fixar melhor a costura? A gente pode puxar aqui até o final e a gente pode fazer duas vezes o ponto no mesmo lugar, tá? Tá vendo que ela tá saindo aqui no mesmo lugar de onde já saiu o fio aqui embaixo, ó? Então a gente passa a agulha por aqui e a gente pode passar essa agulha por dentro desses fios que ficaram aqui, ó. Dessa forma a gente vai criar um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Formou um nó. Pronto, olha aqui como é que tá minha costura na lateral, tá super discreta. Inclusive ela tá bem firme também, ó, porque agora nesse lugar onde eu dei o nó, ele já segura um pouco mais, ó, ela não fica soltando. Então agora aqui a gente vai colocando o tecido na mesma linha de onde a gente já tá vindo aqui costurando, ó. E a gente vai pegando os próximos pontos, vai posicionando o tecido até chegar aqui do outro lado. É só isso. Prontinho, a nossa necessaire já está com o forro costurado, olha só que lindo que ficou. Essa costura também ficou bem imperceptível. Essa aqui é uma costura ainda mais resistente do que aquela que a gente fez na outra bolsa, tá? Porque aqui a gente está pegando toda a estrutura da bolsa com a nossa costura. Essa costura eu costumo fazer por quê? Porque dessa forma a gente fixa melhor o zíper, tá? Porque a gente já fez uma costura antes no zíper, porém era uma costura mais fraca. Então com esse forro aqui bem costuradinho, o nosso zíper ficou muito mais firme. Outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar quando eu estava fazendo a costura é que essa costura ela tem que estar exatamente nessa linha aqui. Ela tem que deixar o zíper livre para poder abrir e fechar sem pegar aqui no tecido, tá? Quando o nosso cursor aqui passa pelo tecido, ele não pode encostar no tecido. Eu percebo que nos workshops, às vezes muitas pessoas no começo acabam costurando o tecido muito pertinho do zíper, tá? Não pode, tem que deixar essa folga aqui para o nosso cursor passar sem pegar. A nossa bolsa saco também está aqui com o forro costurado perfeitinho. E olha só que diferença que isso aqui dá na bolsa quando a gente abre a bolsa. É lógico que a bolsa ela é bonita do lado de fora, mas quando a gente abre a bolsa e vê o forro, olha só que surpresa, que coisa linda. Isso aqui valoriza muito mais as suas peças, tá? Se você gostou desse vídeo, comenta aí, diga o que achou, tá? E eu espero sugestões também para mais vídeos como esse aqui. Então, pessoal, se inscreve, curte aí, comenta bastante para o nosso canal poder continuar crescendo e eu poder trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.